Rapaz, amados, eu venho aqui hoje pedir sua ajuda. O objetivo desse canal é eu poder viver 100% dele. E aí, infelizmente, ele ainda não consigo viver dele ainda porque ele não rentabilizou ainda. Então eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa o like, manda para seus amigos e parentes. E deixe nos comentários um elogio, uma ideia nova para o canal, uma crítica construtiva ou uma recomendação de conteúdo. Eu tenho um plano ousado de chegar até 5.000 inscritos até o final do ano. Então eu conto com a sua ajuda. Que Deus o abençoe. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Vamos para o vídeo. O vídeo de hoje, vamos para o vídeo do relatório gerencial do Core 11, referente a agosto de 2025. Objetivo do fundo: gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfólio de edifícios corporativos. Aqui tem seus insiders. Ele tem um patrimônio líquido de 1 bi, cerca de 6,23% de vacância física e 6,35% de vacância financeira. Tem a cota patrimonial de R$ 105,89 e uma cota a mercado de R$ 70,41. Vamos ver qual que é o valor da sua cota na hora da gravação desse vídeo. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cota está a R$ 65,89. Ele teve uma queda de 2% hoje. Ele distribuiu mensal esse mês, ainda vai pagar no dia 12/9, mas já passou sua datacom de R$ 1,25 e tem a taxa de administração e gestão de 1,06% ao ano. E o fundo teve início em dezembro de 2023, ou seja, vai fazer 2 anos no final desse ano. Vamos aqui o relatório do gestor para os investidores. Em agosto de 2025, o fundo concluiu 3 importantes locações, que totalizaram 1.324 metros quadrados. Essas 3 locações foram uma no Corporate Plaza para a Unicoba Energia, passou a ocupar um conjunto anteriormente locado pela Nutanix. Com essa locação, o imóvel permaneceu 100% ocupado. Já no Morumbi Office Tower, a MID Infraestrutura iniciou a locação dos conjuntos 121 e 122, enquanto a Microware Engenharia de Sistemas iniciou a operação no conjunto 143 e 142 do mesmo edifício. Com as locações mencionadas acima, aqui ele fala sobre a vacância física e financeira, que nós acabamos de ver ao lado, e aqui ele fala sobre a vacância financeira ajustados pelas carências previstas nos novos contratos de locação, que fica de 9,54%. Ou seja, aqui ele está com as suas vacâncias em 6%, mas devido às carências que ele deu para os novos locatários, novos inquilinos, ela foi ajustada para 9,54% até acabar essa carência. E aqui ele continua: o valor dos rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de agosto foi 1,25, como nós já vimos lá em cima, e será pago no dia 12/9. E ele comunicou esses rendimentos no dia 29/8. Aqui ele traz uma importante notícia, que no caso, acredito eu, que é o grande motivo desse fundo estar tão descontado, e a tendência é cair um pouco mais ainda. Gostaríamos de relembrar aos cotistas que, em linha com as condições estabelecidas na captação do fundo, está previsto para dezembro de 2025 o pagamento da última parcela referente à aquisição dos imóveis do portfólio. Então, daqui a 3 meses ele tem que pagar a última parcela da aquisição dos seus imóveis. No total ele tem 4 imóveis até hoje. Até essa data a distribuição mensal deverá permanecer em 1,25 por cota. Ou seja, esse rendimento aqui é um rendimento extraordinário ou não recorrente. Após o pagamento, considerando a redução do saldo de RMG, que é a renda mínima garantida, e o fim da receita financeira proveniente da aplicação do caixa, nós já vamos ver na DRE dele quantos que ele paga, quantos que ele recebe de receita financeira. A expectativa é que os dividendos anuais se estabilizem entre R$ 7,20 e R$ 7,56 por cota, equivalente a 60 centavos a parte inferior do Guinness a 63 centavos a parte superior do Guinness por cota ou mês. Ou seja, como nós vimos, está R$ 65 reais, e isso já é o mercado ajustando o seu preço para quando cair os dividendos
ele já vai estar mais ou menos equilibrado, mas eu acredito que ele ainda caia mais ainda depois que diminuir os dividendos, que vai ter alguns desavisados que não acompanham o relatório do fundo, só compra pelo dividendo alto, que vai se assustar e vai vender ainda mais a cota. Como podemos ver, ele só teve uma emissão. Aquele carteira imobiliária dele, em que ele explica o portfólio composto por 4 edifícios comerciais, apresentando a seguinte divisão da área e receita. Ou seja, 4 edifícios comerciais, ou seja, é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Esqueci de falar no começo do vídeo, estou falando agora. Peço desculpa. Receita por estado tem cerca de 59% no Rio de Janeiro e 40% em São Paulo. Ou seja, a sua receita é majoritariamente no Rio de Janeiro. E a receita por índice de reajuste, ele tem cerca de 45% IGPM e 54% IPCA. Que ele fala que seus prazo médio de contrato de 9,21 anos, mas os contratos remanescentes do fundo é de 2,92 anos. Ou seja, tem cerca de pouco menos de 3 anos para acabar os contratos se não forem renovados. Cronograma de vencimento dos contratos, agora em 2025, ele tem cerca de 9% de contrato para renovar ainda, e a revisional dos contratos tem cerca de 13% ainda em 2025. Aqui as suas carências, agora no mês de agosto ele não recebeu, não diminuiu nenhuma receita de carência, e o mês que vem ele vai ter cerca de 23 mil a mais na sua receita recorrente. Que ele fala que o portfólio conta com mais de 50 inquilinos, desses 49% estão no setor de serviços, 20% da indústria e 13% no financeiro. Aqui são onde ficam os seus 4 imóveis, 3 deles ficam em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Aqui são os portfólios mais detalhadamente, vamos ver o principal, né, que é o maior, que fica lá no Rio de Janeiro, que é a principal, que é a parte da receita maior também, cerca de quase 60%, que é o Centro Empresarial Botafogo. Ele tem cerca de 23 mil metros quadrados de ABL, um valor de avaliação de 559 milhões. Tipo de contrato dele é típico, então mais um ponto a ficar, mais um ponto de atenção. Ele tem a vacância financeira nesse momento de 6%, ele está quase todo alocado. E ele conta com 3 locatários, a Oncom Clínicas, Bradesco e a Light. E ele tem 100% da participação do edifício. Aqui essas vacâncias, que nós já vimos lá em cima. E aqui, de forma bem resumida, é a famosa DRE do fundo. Referente a agosto, ele teve com a receita de aluguéis cerca de 9 milhões ou 95 centavos por cota. E a receita financeira, essa daqui, que vai acabar no final do ano, porque ele vai ter que pagar a conta. Então ele vai perder o dinheiro que está investido nessa, provavelmente deve ser a Selic aqui, que está gerando cerca de 4 milhões ou 42 centavos. Então ele vai deixar de ter esses 42 centavos. Por isso que vai cair tanto assim os seus rendimentos. E aqui são as despesas. Despesas com condomínios, cerca de 201 mil. Despesas com IPTU, cerca de 80 mil. E outras despesas, cerca de 851 mil reais. Dando resultado de 12 milhões ou R$1,25 por cota. Aqui ele fez uma pequena reservinha de caixa, uma pequena mesmo, dá menos de 1 centavo. Ele gerou 12,16 e pagou 12,31. Então ele não gerou, ele não fez uma pequena não. Minto, peço perdão. Ele usou um pouquinho da reserva de caixa, da reserva que ele já tinha. E sem contar que além dessa receita financeira que ele vai perder, ele já falou em cima também, ele tem RMG. E ele está usando cerca de 3 milhões por mês. Ele tem cerca de 25, vamos por 25, para ficar mais fácil. Cerca de 8 meses e pouquinho, ele mantendo esse gasto. Até o meio do ano que vem, acaba a RMG também. Aí, vai diminuir mais ainda. Então, esse é o grande pênalti do fundo. Suas receitas. Que é da onde que vem? Os dividendos. Eu recomendo, no momento que você for fazer seus estudos, ficar bastante atento a isso. Aqui é o seu fluxo de caixa do mês de agosto, que é a variação patrimonial do mês passado para esse, teve uma variação de 0,02 positivo. E aqui ele dá um panorama do mercado imobiliário, tanto lá do Rio de Janeiro como de São Paulo. Eu não vou ler isso aqui, senão vai ficar muito grande e a minha garganta ainda está
em processo de recuperação ainda. Então, eu aconselho a você a entrar aqui e ler esse estudo direitinho, se for do seu interesse, da sua curiosidade para aprender mais. Bom, esse foi o relatório de agosto. Minha humilde opinião, um fundo da Quineia, gestora muito boa, pagando até o final do ano muito mesmo, mas já sabemos o motivo. Grande pênalti, esse dividendo não é sustentável, vai até o final do ano, depois vai cair abaixo da metade e até o meio do ano que vem vai cair um pouco mais, que vai acabar a RNG também. Então, sem contar que é muito concentrado, tem apenas 4 imóveis, a maioria da sua receita ainda vem lá do Rio de Janeiro. Nada contra a cidade, mas se fazemos um estudo mais aprofundado, vamos ver que as lajes lá no Rio de Janeiro estão sofrendo bastante. Se você quiser que eu traga um estudo sobre esse tema, peço que você deixe nos comentários. Então, na minha opinião, não é recomendação nem de compra nem de venda, nada que aparece nesse vídeo. Eu tomaria muito cuidado, estudaria muito, se fosse da minha vontade de investir nesse fundo. No momento não é. Muito obrigado, esse foi mais um vídeo de JMB Invest e até a próxima. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil, e se foi útil eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e passe essa informação para seus amigos e familiares. Muito obrigado pela companhia, que Papai do Céu abençoe a vida de todos, e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também.